Nesse vídeo aqui, eu quero falar com você sobre a história de vida de um dos maiores ícones da televisão brasileira, chamado Silvio Santos. Eu quero trazer um resumo aqui da sua vida e quero também apresentar o que nós podemos aprender com a vida de Silvio Santos. Você está em nosso canal, Leitura para Crescimento. Nós sempre aqui abordamos temas relacionados à indicação de livros. Se você se interessa esse tema, este assunto, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim dele. Pois bem, nós nos baseamos aqui na leitura, no estudo, na pesquisa, aqui deste excelente livro, Márcia Batista e Ana Medeiros. Eles escreveram uma biografia de Silvio Santos, e eu recomendo que você tenha aí consigo na sua biblioteca, para você fazer uso desse excelente livro. Mas é interessante assim a gente estudar um pouco assim. Silvio Santos, ele foi o primogênito do Senhor Abravanel e Rebeca. Tiveram 5 filhos, eles que vieram da Turquia, eles vieram com relação com como serem descendentes de judeus. E Silvio Santos, ele nasceu em 1930, no Rio de Janeiro. E Silvio Santos, ele logo recebeu uma missão, uma grande responsabilidade. Começou a trabalhar, segundo ele propriamente relatou, e nós encontramos aqui no livro, ele começou a trabalhar bem cedo. Ele tinha seus 13, 14 anos. E a razão que fez ele estudar, ele começou um curso, ele falou que tinha começado um curso de contabilidade, teve que interromper e depois voltar para tentar concluir este curso, porque o seu pai, que trabalhava como intérprete, infelizmente acabou se perdendo na sua missão, no seu propósito em relação à responsabilidade da casa em questão financeira. Ele se perdeu no sentido, em razão de vício, jogos. Silvio Santos, ele teve que assumir toda a responsabilidade. Sua mãe chamou, disse: olha, meu filho, você vai ter que assumir toda a responsabilidade para cuidar de nós, senão nós vamos passar fome. E diante dessa situação, Silvio Santos, ele relata que ele saiu meio que desesperado à procura de emprego. E ele bateu em algumas portas, encontrou, por sinal, em um bar, uma descrição que expressava ali que estava precisando de gente. Chegou ali para abordar. Quem era? O Rock. Aquele que, após ele falar ali da situação, o Rock olhou para ele e disse: olha, infelizmente eu não posso te ajudar, porque essa vaga não é para um homem, sim para uma mulher. E para aqueles que não sabem, futuramente, o Rock procurou também o Silvio Santos. Mas Silvio Santos, ele, ao contrário de Rock, não negou emprego para ele. E agradeceu a Rock por Rock ter dito não para ele naquela ocasião. Ele disse: olha, se você, quem sabe, dissesse ter dado sim para mim, quem sabe eu estava trabalhando como empregado até agora lá. Então, quando você disse não, eu entendi que eu precisava buscar o sentido da minha vida, e foi o que eu fiz. E foi por causa daquele não que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Mas Silvio Santos, ele menciona que ele enfrentou algumas dificuldades na vida, assim. No princípio, como líder, empreendedor, depois se tornando um grande apresentador, ele expressa que ele começou a empreender como vendedor, se tornando um camelô. E ele conta que, bem na época das eleições, quando Getúlio Vargas tinha saído do poder, iria acontecer uma eleição, e ele observou que tinha um homem vendendo capinha de título eleitoral, e também observou que tinha algumas canetas. E o que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade, conversou com aquele senhor, se aquele senhor poderia confiar nele para que ele pudesse vender aquelas capinhas, aquelas canetas. O senhor
confiou, e ele começou a vender ali. E ele viu que ele poderia pegar em outro lugar mais barato. Então ele conseguiu a sua primeira fonte de renda. Porém, tinha alguns problemas, porque existia muita fiscalização, alguns fiscais que impediam de menores trabalhar. E ele foi algumas vezes abordado e existiu um senhor que até tirou um cartãozinho e disse: olha, eu não quero mais te ver aqui, não vou tomar sua mercadoria, mas eu vi que a sua voz é muito bonita, procure uma rádio, faça um teste que eu tenho certeza que você tem futuro como radialista. E aí Silvio Santos, com essa primeira fonte de renda, já teve essa certa dificuldade. Na segunda, aquela embarcação onde recebiam ali turistas, ele teve ideia de poder, no momento que eles estavam ali, ele servir como um guia turístico. E ali ele poderia colocar suas músicas, vender suas cervejas, seu refrigerante e ganhar seu dinheiro. Ele propôs a ideia ao dono daquela embarcação, que aceitou. E ele começou a trabalhar, todo empolgado, contraiu algumas dívidas, e de repente aquele barco se quebrou, estragou, e ele se viu diante de dívidas. E nessa situação, o Silvio ficou meio preocupado, como que poderia pagar essas dívidas? E nessa ocasião existiu o pai de Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, que até então havia entrado em sociedade na compra do Baú da Felicidade com um alemão. Porém, esse negócio estava com um grande problema, porque os brinquedos o dinheiro que fora adquirido para comprar os brinquedos ali, infelizmente, o que aconteceu? Aquele alemão havia perdido. Então, Manuel de Nóbrega estava com um grande problema. Como que ele ia resolver? Chamou Silvio Santos. E eles, além de serem muito amigos, diante da situação, Manuel de Nóbrega conversou com Silvio Santos não queria. Ele, com muita insistência, conseguiu convencer. Silvio Santos aceitou com a condição de não ter mais sociedade com o alemão, mas que ele assumisse toda a responsabilidade para poder administrar o Baú da Felicidade, e assim o fez. E ali, Silvio Santos começou, tendo as oportunidades, ali foi para a rádio, logo foi para a televisão, trabalhou também na Globo, e depois as portas se fecharam para ele da Globo, ele foi para o SBT, se tornando essa emissora que hoje todos nós conhecemos. Mas o que nós aprendemos assim com a vida de Silvio Santos, na minha opinião? Eu acho que o Silvio Santos nos ensina assim a nós buscarmos a nossa missão, o nosso propósito de vida. Todos nós temos dons, temos talentos e precisamos descobrir esses talentos e desenvolver. Eu acredito que, de fato, nós não estamos aqui nessa terra, nessa vida, sem propósito. Nós temos um propósito e precisamos desenvolver este propósito. E aí fica a pergunta: e aí, qual a sua missão? Você já sabe qual o seu propósito. 4 perguntas ligadas ao autoconhecimento que nós podemos fazer. Quem somos, onde estamos, para onde vamos e como vamos. Precisamos tentar responder essas perguntas. Então nós podemos aprender muito com a vida de Silvio Santos, que apesar de ter vindo de um lar muito simples e humilde, sem muito recurso, conseguiu superar tudo isso e se tornar um homem muito abençoado. Sua emissora hoje tem mais de 2.000 funcionários ali que trabalham, gerando muito emprego. Então nós podemos aprender muito com a sua história de vida. Pois bem, esse é o nosso vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário também, que é extremamente importante. Caso você tenha interesse também de conhecer os nossos cursos, deixe no comentário, nós vamos entrar em contato com você e será um prazer de te atender. Nós recomendamos esse excelente livro que você possa ter aí na sua biblioteca para que você possa poder estar lendo, estudando, para você, de fato, nós possamos aprender com Silvio Santos
lições. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá.